Vem comigo, mais novo estudo. A paz do Senhor Jesus. Olha só, o perdão de Deus dado a Jacó. Este estudo é o número 80. Significa que tem mais estudo para trás, tá bom? Então, tem mais estudos, se você quiser aprofundar nos estudos, para trás tem 79 para trás. Esse é o número 80, então 79 para trás. São os estudos que eu tenho feito ao longo dos anos. Tem estudo que eu passei um mês fazendo, 2 meses elaborando, tá bom? Tem estudo que eu fiz em uma semana, tá certo? Mas a maioria dos meus estudos é mais de uma semana. Todos eles é mais de uma semana. Tem estudo que eu passei mais de 2 meses fazendo para poder colocar no ar. Mas vamos lá. O perdão de Deus. A gente vai conhecer a história de de uma família, certo? Que teve muitos problemas. E nesses problemas que ela tiveram, onde Deus extrai ali o perdão. Tá certo? Então significa que quando você está passando por algum problema na sua vida, ou a sua família está passando, é um sinal que Deus vai trabalhar na sua família. Porque você só vai ao dentista quando seu dente está doente, quando você está com um problema no dente. Se não tiver, você não vai. Você concorda? Você só vai ao médico quando você está com problema na saúde. Se você não tem, você não vai. Então Deus só vai operar aonde tem o quê? Muito bem, você falou, onde tem o problema da vida. Então, se tiver alguma situação complicada na sua vida, é sinal que Deus vai trabalhar na sua vida. Então, fique atento sobre isso. O perdão de Deus para Jacó. Então, no primeiro momento, eu quero citar aqui 3 passagens ligadas ao perdão. Uma é em Marcos, capítulo 2, do 1 ao 12, onde trata ali da história de um paralítico que foi levado por 4 homens, abriu-se um telhado e colocou esse paralítico e Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. Primeiro Jesus o perdoou para depois curar, tá certo? Aí Lucas capítulo 7, 36, 49, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. Então se você analisar, o perdão é o melhor que existe na vida de uma criatura. Não tem coisa melhor do que o perdão. Então só vai morar com Deus quem tiver o perdão de Deus. Quem não tiver, infelizmente não vai. Então não adianta ser curado e não estar ao lado de Deus. Porque cura não significa que você vai morar com Deus. O que significa morar com Deus é o perdão. Uma vez ele perdoando, você já está ao lado dele. Tá bom? Então, ele veio ao mundo para perdoar. Aqui ele disse, Mateus capítulo 6, 14, assim, se perdoados aos homens, as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então observe que uma coisa puxa a outra. Se você perdoar, observe que tem uma condição aqui, ó, se, tá bom? Se você perdoar alguém, Deus também perdoará a você, tá bom? Então vamos lá. Em Gênesis capítulo 25 ao 29, vai tratar a história de Jacó e Esaú, tá bom? Aquela história de Jacó e Esaú. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo o seu irmão. Ele disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então, disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu e o seu direito de primogenitura a Jacó. Depois deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilha. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Quando trata aqui de vendeu, é transferir, tá bom? Então ele transferiu para Jacó aquilo que ele tinha como direito de primogenitura. O interessante aqui é que ele desprezou aquilo que ele tinha. Eu quero tratar uma coisa bem séria com você aqui, ó. Desprezar. Você sabe que o limão é uma fruta ácida, porém, quando a gente chupa, é uma coisa meio azeda, ruim, não é isso? Porém, uma vez que você não gosta daquela fruta chamada limão, porque é azeda, eu quero dizer a você que você está perdendo os benefícios da fruta. Por quê? Porque ela é rica em vitaminas, vitamina C e outras mais. Ela é antibiótico, certo? Ou seja, é um anti-inflamatório que diga, é um anti-inflamatório.
tá bom? Então, quando eu deixo de comer o limão, eu estou perdendo vitaminas e estou perdendo o anti-inflamatório. Lembra daquele alho também, outro alimento chamado alho? É horrível o gosto dele, dá um bafo muito horrível. Porém, ele também é riquíssimo em vitaminas, ele combate muitas doenças no corpo e ele também é um anti-inflamatório. Lembra do gengibre, que ele arde quando bota na boca? Aquela raiz? Pois é um outro também anti-inflamatório. Lembra do açafrão, aquele amarelinho que se coloca na comida para ficar um pouco amarelado? Pois é, muita gente também não gosta, mas é riquíssimo em anti-inflamatório. Então veja quantos benefícios você vai perder se você deixar de comer alguns alimentos. Então esse Esaú, ele desprezou um alimento que poderia servir para o resto da vida dele como uma vida boa diante de Deus e agradar aos olhos do Senhor. Mas ele simplesmente desprezou a bênção de Deus. Foi isso que ele fez. Então muita gente está desprezando o limão, o açafrão, o alho, o gengibre. Ou seja, essas coisas faz benefício ao nosso corpo. E a bênção de Deus é um benefício para a nossa vida. E tem gente que às vezes despreza a bênção de Deus. Tá bom? Então veja a comparação que eu fiz em relação à bênção de Deus e o alimento. Sem o alimento do nosso corpo, sem as vitaminas, o nosso corpo ele emagrece, ele fica murcho, ele fica fraco, ele morre. Entendeu? Então a bênção de Deus nos enriquece, nos dá vida. Tá bom? Continuando. Qual a importância do primogênito? Qual a importância do primogênito? Bom, na Bíblia diz que herdará as promessas dadas por Deus ao Pai. Lá em Gênesis capítulo 25, 5 e 11, vai tratar sobre isso. Abraão deu de tudo que possuía a Isaac. Quando Abraão estava perto já de morrer, ele foi lá e deu de tudo a Isaac. Ele tinha mais filhos, ele tinha Ismael e tinha outros filhos que ele casou com outra mulher. Mas a Bíblia diz que depois desse capítulo aí, o versículo 6 em diante, diz que ele deu pouca coisa àqueles outros filhos dele. Então, ele deu o principal, ele deu a Isaac. Então, observe que Abraão, antes de morrer, deu o que? A bênção a Isaac. Aí, no mesmo capítulo, versículo 11, diz assim, depois da morte de Abraão, Deus o abençoou a Isaac. Então, se você observar, ele recebeu aqui bênção dupla. Ou seja, recebeu tanto da parte do Pai da terra, como da parte do Pai celestial. Então, ele recebeu bênção dupla aí. Então, aqui diz que terá a maior porção dobrada do Pai, terá a maior responsabilidade da família, será o líder espiritual da família, será o sacerdote da família, será o juiz das causas da família, será o líder do clã, será o líder da linhagem do Salvador. Então, veja a importância do primogênito. Ele, no período de Abraão, ele tinha todo esse direito. Então, o problema que acontecesse na família, ele seria o responsável, porque o cabeça seria ele, para resolver tudo isso. Então, eu tenho aqui Abraão, que tem como primogênito Ismael, com H. Eu tenho aqui Abraão, que tem como primogênito Isaac, com Sara. Então, Isaac teve Esaú, primogênito, e mais aqui para baixo, iria aparecer o Jacó, tá certo? Então, está aqui a sequência da primogenitura, tá certo? Então, Esaú vende primogenitura para Jacó. Então, ele vendeu, ele transferiu, tá certo? Ele tinha todo o direito, porém ele transferiu. Aqui te diz, no capítulo 27, 1, tendo-se envelhecido Isaac, que já não podia ver, porque os olhos lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai, estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que morra. Bom, aqui você está vendo que na passagem que eu quero trabalhar aqui, é que Isaac, ele antes de morrer, chama o filho mais velho, não chamou o Jacó, chamou Isaac, ou chamou Esaú, que diga, e ele disse, olha, pega uma caça para mim, prepara, bem saborosa como eu gosto, e traz para eu saborear, e depois eu quero te abençoar. Então o objetivo dessa passagem aqui, do capítulo 27 de Gênesis, do 1 ao 4, é ele abençoar ao filho
primogênito. Então, o objetivo era abençoar. Mas o que eu vou achar aqui nesse versículo é o seguinte, visão de ótica, tá bom? Olha só, aqui, qual seria a reação de Esaú quando ouviu as palavras do pai? Ele teria dito assim, se fosse uma pessoa honesta, se fosse uma pessoa com honra, se fosse uma pessoa com fidelidade, uma pessoa de caráter, ele diria isso de forma correta. Pai, eu, como sou caçador, o senhor sabe, eu posso ir pegar uma caça para o senhor, preparar e lhe dar para você comer. Tudo bem, até aí, ok. Aí ele teria que dizer o seguinte, pai, agora na hora da bênção, o senhor vai ter que dar a Jacó e não a mim, porque tempo atrás eu e meu irmão, eu cheguei do campo, cansado, exausto, com fome e desejei comer a comida dele. Ele disse assim, me vende o teu direito de primogenitura. E assim eu dei para ele, pai, não dei a menor importância, entendeu, pai? Eu dei para ele e ele me deu aquela comida e eu dei uma primogenitura para ele. Aí pronto, seria essa honestidade da parte de Esaú. Ou seja, teria um caráter, se uma pessoa honesta, não ia ferir nem o pai nem a mãe, estaria agindo de forma correta, tanto para ele, como para o pai, como para o irmão e como para Deus. Tá bom? Então estaria tudo bem aí. Porém, não foi isso que aconteceu. Vamos continuar, tá bom? Vamos continuar. No capítulo 27, 5, Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim. Aqui no momento aqui, se você analisar, Rebeca estava ao lado da tenda, ouvindo toda a conversa do pai dos filhos, né? O pai dos filhos, que era seu marido. Ouvindo toda a conversa. Se ela ouviu a conversa, qual seria a atitude dela? De uma atitude de pacificadora, de uma atitude de conciliadora, de uma atitude de mulher com sabedoria, uma mulher que tivesse assim, seria cordial ela fazer isso, mas não. A atitude dela foi procurar o filho, qual? O Jacó. Se ela procurou o filho, é porque ela estava sabendo de alguma coisa em relação aos dois filhos, certo? Ela não procuraria o Jacó se ela não soubesse do que tinha rolado entre eles dois na questão da primogenitura, tá certo? Por quê? Se ela estava escutando, o que ela deveria fazer? No bom entendimento, ela deveria ter procurado Esaú e ter falado, Esaú, quero ajudar você a preparar comida para o seu pai, para ele te abençoar. Pronto. Resolveria aí. Se ela não soubesse, ela faria isso. Eu quero lhe ajudar para que ele lhe abençoe como primogênito. Beleza. Mas qual foi a atitude de Raquel? Procurou outro filho e contou a história ao outro filho. Não foi isso que ela fez? Foi. Ela contou a história ao outro filho. O que Rebeca deveria fazer ao ouvir a conversa? Aí sim, no capítulo 25, 21 ao 24 de Gênesis, a gente vai ver lá quando ela estava grávida. Tá certo? Vamos lá. Primeiro vamos ler o texto. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Quem consultou aqui foi a Raquel, consultou a Deus quando estava grávida, porque os filhos estavam com a arengazinha dentro da barriga. Parecia que um está empurrando o outro o tempo todo. Seria mais ou menos isso. Tá bom? Aí o que acontece? Resumindo o versículo, Deus respondendo para ela no 25, 23. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Eu quero dizer a você que quando Deus responde isso aqui para ela, Deus está escolhendo quem? A Jacó. Deus não está escolhendo Esaú, não. Tá certo? Ou seja, Deus estava sabendo que Jacó ia nascer como segundo plano ali na barriga. Ele não ia ser o primeiro, ia ser o segundo. Deus saberia muito bem que Esaú iria fazer alguma coisa que não iria agradar aos olhos de Deus. Então Deus, mesmo permitindo que saísse primeiro o abençoado Esaú e o Jacó agarrado no calcanhar dele, ali dá uma expressão dizendo assim, como se fosse uma disputa entre os dois para quem sairia primeiro, tá certo? Mas é como se Esaú dissesse assim, eu ganhei, eu saí primeiro.
Mas, no fim das histórias, Deus escolhe quem? A Jacó. Tá certo? Agora, veja só. Qual seria a atitude desta mulher chamada Raquel? Ela deveria ter chegado para o marido e falado: meu marido, eu sei que o Senhor vai abençoar a, a Esaú, certo? Mas eu quero dizer uma coisa. Tempo atrás, quando eu estava grávida, e ficou a minha barriga sendo inquietada pelos filhos, eu procurei falar com Deus. E Deus me respondeu, como ele fala com o Senhor também. Ele me respondeu dizendo que o filho mais velho vai servir o mais moço. Ou seja, meu marido, ele está dizendo que ele escolheu a Jacó e não a Esaú. Então, o que você deveria fazer, meu marido, é abençoar Jacó. Já que uma vez que ele vendeu, o Esaú vendeu a primogenitura para Jacó. Então, essa seria a atitude desta mulher. Ela não tomou essa atitude, ela não foi uma mulher usando de sabedoria, ela não foi uma mulher conciliadora, uma mulher pacificadora, ela não foi. Infelizmente, ela realmente montou um plano, certo? Que não foi agradável aos olhos de Deus, certo? Mas ela montou um plano para poder resgatar aquilo que ia ser perdido. Ela fez isso, tá bom? Mas de maneira errada ela fez isso, tá bom? Mas o que acontece? Resumindo, a gente vê um irmão negociando com o outro alguma coisa, a gente vê um irmão, um pai querendo abençoar um filho por questão de esquecimento do que a Rebeca tinha consultado a Deus. A gente vê esse. Jacó esqueceu isso, com certeza, porque não resta dúvida que essa mulher já tinha falado para Jacó, antes, há tempo atrás, a questão de Deus falando com ela. Tá certo? Então ele esqueceu isso aí, com certeza. Ou se ele não esqueceu, ele tentou ignorar. Tá bom? E o que acontece? Deus, então, ele escolhe a Jacó. Tá certo? Então é isso que acontece. Deus escolhe a Jacó. Agora vamos lá. Porque Deus falou essa promessa para Raquel. Deus é onisciente e conhecedor dos tempos vindouros. Tá bom? É lógico que Deus viu, dentro da visão dele, de onisciente, viu que Esaú iria desprezar a promessa dada por Deus, desde Abraão, iria que Esaú iria desonrar os pais, Esaú iria, que Esaú não iria dar valor ao ensinamento dos pais, Esaú dava valor mais às coisas temporais e carnais, enquanto Jacó dava valor às coisas espirituais e definitivas, como a linhagem do Salvador. Então aqui eu tenho uma figurinha de um homem curtindo a vida, curtindo, é como se fosse uma espécie de um Esaú, tá bom? E aqui temos umas mãos buscando a Deus, como se fosse uma espécie de um Jacó. Então veja que as duas figurinhas são totalmente diferentes, não tem nada igual, certo? Uma está curtindo, a outra está o quê? Buscando a Deus. Ou seja, enquanto uma está desprezando o tempo, a vida, a outra está buscando ao Senhor. Então, é uma espécie de Jacó e Esaú nessas figurinhas, tá certo? É nesse estilo aí. Mas Rebeca saberia o acordo entre Esaú e Jacó. Voltando ao capítulo 27, 9 ao 11, diz assim: vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Ela não diria isso no versículo 10, te abençoe antes que morra, se ela não soubesse do acordo entre os irmãos. Ela não falaria isso. Ela não procuraria a Jacó se ela não soubesse do acordo. Então, os indícios que nos mostram aqui que ela procurou Jacó, então é sinal que ela sabia. Segundo, te abençoe antes que morra. Também é outro sinal também que ela saberia. Ou seja, ela sabia que tem que descer a bênção da pessoa mais velha, do primogênito mais velho, para o filho mais velho, que também seria o primogênito. Ou seja, de primogênito para primogênito. As consequências na vida de Jacó. As recorrentes, vou falar. Tá bom? São 4. Mas você pode até colher mais. Certo? Primeira, Jacó saiu da casa para não ser assassinado pelo irmão.
Esaú. O irmão Esaú tinha prometido assassinar quando o pai fechasse os olhos. B. Perdeu o conforto do lar. Perdeu o conforto do lar, meu irmão, não é para qualquer pessoa não, viu? C. Perdeu a comida fresca da mãe, aquela comidinha saborosa, nova, certo, da mãe. E perdeu totalmente a família. Então, Jacó não saberia que iria rever a mãe. Ou melhor, ele não saberia que ia perder a mãe por completo. Ele achava que talvez voltaria para ver a mãe. Tá certo? Então, é tanto que ele faz uma promessa com Deus lá na frente, no capítulo 28, ele faz uma promessa com Deus, pedindo para voltar, né? Mas o que acontece? A gente vê os problemas na família de Jacó. E será que a nossa também não tem? Certo? Se essa família teve problema lá atrás, no passado, de um irmão enganando o outro, o filho enganando o pai, se passando pelo irmão, a mãe fazendo uma comida para o pai, para um filho levar, para dizer que era de Esaú, ou seja, tudo errado. O filho apresentou uma comida que não foi ele que fez, foi a mãe que fez. A mãe fez com o intuito de dizer que foi do Esaú. Olha, tudo errado aí, não tem nada certo aí, certo? A mãe entrou num cenário totalmente errado, que era para fazer uma conciliação, ela não fez, tá bom? O pai, chamado Isaac, com certeza saberia da promessa de Deus lá, dizendo que o maior serviria o menor, e ele também deu uma de doido aí, sei lá, não esqueceu, mas com certeza saberia, tá certo? Mas veja só, não só esses problemas que aconteceram aí na família de Jacó, certo? Não só esses problemas que aconteceram na família de Jacó, pode acontecer na nossa também, mas eu observo que Deus vê tudo isso. Deus vê todo o problema da nossa vida antes de acontecer. Certo? Então, com certeza, Deus, antes de acontecer esses problemas todos com Jacó, de enganar o pai, sair da casa dos pais com medo de morrer, e outras coisas mais. Imagine, Deus já tinha visto que a esposa de Jacó, uma tem inveja da outra. Deus já tinha visto que uma esposa estava competindo com a outra para ter mais filhos. Deus também já sabia que uma esposa estava alugando o marido a outra por causa de uma mandrácora. Deus tinha visto também que teve filhos que venderam o irmão. Ou seja, aqueles irmãos de José não venderam ele, certo? Deus também tinha visto que um filho ia mentir para um pai da morte de José. Uma esposa iria furtar ídolo. Deus sabia tudo isso também. Deus já tinha visto tudo isso. Uma esposa dizendo que se mataria por não ter filho. Deus viu que o sogro, o tio de Jacó, enganaria 10 vezes no salário e também enganaria na esposa. Então, toda essa coisa, tudo isso que aconteceu na vida de Jacó, na família dele, Deus já estava de antemão vendo tudo isso. Então, Deus lá atrás já estava antecipando a bênção para Jacó. Ou seja, a bênção do perdão. Como assim a bênção do perdão? Eu vou dizer para você. Vamos lá, vamos continuar. Certo? Porque Deus não puniu a Jacó. No capítulo 25, 23, a gente vai ver lá a bênção que Deus otorgou para Rebeca, dizendo, olha, eu vou abençoar, o mais velho vai servir o mais moço. A gente vê isso lá em Gênesis capítulo 25, 23. Deus se faz presente para o perdoar e não julgar a Jacó. Como assim? Antes de Jacó houve 3 eventos. Quais? O dilúvio, no capítulo 6 de Gênesis, no capítulo 11, a Torre de Babel, e no capítulo 19, Sodoma e Gomorra. Nessas 3 passagens aí, cada uma, Deus desceu o chicote, certo? No dilúvio, Deus matou as pessoas todinho, puniu, certo? Porque não queria ouvir a palavra de Deus. No Torre de Babel, um cara queria ser o conhecedor de tudo, e queria ser praticamente um dono de tudo. Deus trocou a língua lá e a galera se matou um outro. E o Sodoma e Gomorra foi um povo que não queria saber Deus e estava vivendo uma vida errada. Então, resumindo, Jacó estava também vivendo uma vida errada, não? Jacó não tinha enganado também, não? Jacó não ultrapassou as coisas, não? Jacó fez tudo o que esses três eventos fizeram. Mas Deus não puniu a Jacó. Por que Deus não puniu? Porque Deus já tinha uma promessa dada a Jacó antes dele nascer. Certo? Que é justamente de o filho mais velho
servir ao filho mais moço. Tá bom? O que acontece? No capítulo 28 de Gênesis, Jacó, então, saindo da presença dos pais, no deserto, depois de alguns dias, ele para, senta num lugar e deita, certo? Põe uma pedra sobre a outra e deita. E ali ele tem um sonho, e nesse sonho ele percebe que, no capítulo 28, 13, assim, perto dele estava o Senhor. E ele diz, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Opa! Só nesse versículo aqui, a gente já vê a claridade do perdão de Deus a Jacó. Como assim? Primeiro momento, Jacó não tinha causado um problema na família de ter enganado o pai? Não foi isso? Jacó enganou o pai. Se passou pelo irmão. Não foi? Foi um problema sério. Aqui dali é o suficiente para ele morrer. Tá certo? Para Deus o punir. Era suficiente. Mas o que acontece? Quando a pessoa está errada, quando a pessoa está passando pelos caminhos errados na vida, fazendo tudo errado, e Deus dá chance a essa pessoa, a primeira coisa que Deus faz é fica ao lado do pecador. Isso mesmo. Como assim? Perto dele estava o Senhor. Olha aí. A primeira coisa que Deus faz é ficar ao lado do pecador. Segundo, Deus se apresenta ao pecador. Como assim? Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. O Deus de um morto e de um vivo. Porque Abraão já estava morto, mas Isaque não. Então veja que Deus se apresentou. Certo? Terceiro, Deus promete algo à pessoa. Como assim? Eu te darei, olha aí, a ti. Tá certo? Então Deus está prometendo. E quatro, Deus promete também a descendência da pessoa. Ou seja, Deus já garante que a descendência daquela pessoa, os filhos dos filhos, vão ser abençoados. Então veja que aí é uma bênção de Deus, é um perdão do Senhor. Deus não está trazendo aí a punição para Jacó. Deus está trazendo a bênção. O primeiro que ele faz é trazer a bênção para a pessoa. Então, em vez dele punir a Jacó, maltratar Jacó, levar Jacó para uma família diferente e ser maltratado lá, entendeu? Foi o que ele fez. Ele pegou, simplesmente abençoou Jacó. Ficou ao lado de Jacó, se apresentou a Jacó, prometeu a ele e prometeu também abençoar a descendência dele. Tá certo aí? Então vamos lá. Ainda continuando aqui. No capítulo 28, 15, na continuação, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Opa, aqui nesse mesmo versículo 15, eu vou achar agora mais promessa de Deus recheada na vida de Jacó, como perdão. Por quê? Deus está dizendo assim, ó, eu estou contigo. Olha aí, eu estou contigo. Então Deus está prometendo que vai estar com ele. Segundo, te guardarei. Ó, vai dar proteção, vai dar reforço. Segundo, farei voltar. Te farei voltar, ou seja, aquilo que você perdeu, aquilo que saiu da sua família, aquilo que você por acaso não tem mais, Deus está dizendo, eu vou fazer voltar. Entendeu? Então você perdeu a alegria, Deus vai fazer voltar a alegria para você. Ele vai tirar a tristeza, que ela não é sua. A tristeza não é sua, jogue fora. Vá buscar alegria. É isso que Deus vai fazer. Ele vai fazer voltar a alegria. E por último, que é o oitavo, não te desampararei. Ou seja, Deus não vai desamparar a pessoa, porque te não desampararei. Aí ele diz aqui, ó, até cumprir eu aquilo que hei de referido. Ou seja, Deus diz assim, ó, eu vou fazer isso porque lá atrás eu já tenho colocado isso em pauta como seria a tua descendência, antes de você nascer. Observe que esse versículo aqui, já no finalzinho, até cumprir eu aquilo que hei de referido, está se referindo a uma passagem lá atrás de Gênesis, no capítulo 26, versículo 24, onde Deus, falando com Isaque, dizendo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência. Por quê? Por amor de Abraão, meu servo. Então veja que Deus está se referindo a Abraão, dizendo que Abraão é o servo dele, e já tinha prometido a Abraão
que abençoaria quem? O descendente dele. Quem? Isaac. E agora, nesse mesmo versículo 24, além de ele abençoar Isaac, certo? Ele agora está dizendo que vai abençoar quem? A descendência de Isaac. Quem é a descendência de Isaac? Jacó, quem ele escolheu. Então ele agora está abençoando quem? A Isaac. Então veja que o próprio Deus, ele está lembrando daquilo que ele faz lá atrás como promessa. Entendeu? Então Deus está trazendo aqui, mostrando para você, que ele está abençoando agora quem? Você que está ouvindo esta palavra. Por quê? Porque lá atrás ele prometeu a alguém da tua família, alguém lá do passado, que iria abençoar os descendentes de alguém. E esse descendente de alguém é você. Então veja que Deus está abençoando aqui a Jacó. Está perdoando a Jacó. Por quê? Porque Jacó fez coisas erradas na vida. Mas Deus tinha visto antecipadamente tudo que ia acontecer com ele. Como ele vê com você, que aconteceu com você, aquilo que você sabe. E ele está dizendo que vai o quê? Está ao seu lado, vai se apresentar a você, vai te prometer, vai abençoar a tua descendência, vai estar contigo, vai te guardar, vai fazer voltar aquilo que você perdeu, que foi a alegria, e não vai deixar você desamparado. Amém? Então, este é o perdão de Deus dado a Jacó, no número 80 da aula, do estudo número 80 da aula. Deus aqui dando o perdão a Jacó. Amém? Quero lembrar você. Por que ele escolheu Jacó? Aí o finalzinho está dizendo aqui, ó. Malaquias 1, 2 ao 3. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Aí Romanos 9, 13. Amei a Jacó, porém me aborreci a Esaú. Tá vendo aí? Quem faz coisa errada na vida e não se arrepende, Deus vai ficar aborrecido. Entendeu? Como ele ficou com Esaú. Então Esaú perdeu a bênção de Deus quando ele vendeu a primogenitura a Jacó. Então não deixe de chupar o limão, não deixe de comer gengibre, não deixe de comer o alho, não deixe de comer o açafrão. Por quê? Porque são alimentos que vai nutrir o seu corpo. É um antibiótico para o seu corpo, é um anti-inflamatório para o seu corpo. Então você precisa disso para tirar a inflamação de algumas coisas do seu corpo, dos seus órgãos. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde e que te faça resplandecer o rosto e dê a paz. E siga ao meu canal em nome de Jesus. Amém.